vou ler aqui uma passagem em Ruth, no capítulo 1, que está escrito: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar no campos de Moabe. Ele, a sua família e seus 2 filhos. O nome desse homem era Elimeleque. E da esposa era Noemi. Então aquele homem saiu daquela cidade, porque ali havia fome. E ele achou melhor sair dali. Ele foi buscar refúgio em outra cidade, que é a cidade de Moabe. Cidade de Moabitas. Uma cidade que havia pecado, uma cidade que Deus já havia condenado. E ele saiu de Belém, que era a cidade do pão. Só estava passando só uma fase ruim. E ele decidiu sair. Achou mais fácil sair de Belém. E aquele homem tomou a decisão errada. E ali ele morreu. E seus 2 filhos também morreram. E ali ficou a Noemi, com suas 2 noras, passando dificuldade, não tinha condições, porque era viúva, e o primeiro morreu o marido, e depois foram 2 filhos, e ela não tinha condição, que era viúva, e ela decidiu voltar para Belém, onde havia fome. E ali ela soube que Belém voltou a ter pão. E ela ali voltou para sua cidade, sangrando, com percas, com traumas, com feridas. Ela ali voltou para sua cidade toda moída, porque ela saiu de lá rica, não rica assim de dinheiro, mas sim rica porque tinha uma família, tinha um marido, tinha 2 filhos. E naquela cidade ela perdeu a sua família e ela se via sozinha naquela cidade e decidiu voltar, moída, quebrada, estraçalhada. E ela voltou. Ela teve a oportunidade de voltar e refazer a sua vida com a sua nora. Todos conhecem essa passagem, que a nora decidiu ir com ela. A Ruth falou aonde ela iria junto, decidiu largar tudo, os seus costumes, para viver o costume da sogra, que era seguir Deus, um Deus vivo, todo-poderoso, um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz. E ali ela foi junto com a tua sogra, não deixou a tua sogra sozinha, ela foi junto, ela creu nesse Deus, que ela nunca seguiu, mas sim ouviu falar através da sua sogra, que é Noemi. E ela seguiu a sua sogra. Ela creu em um Deus que ela não estava acostumada, que ela não conhecia, mal conhecia, mas ela botou aquela fé nele. E eu quero dizer sobre essa passagem que muitas vezes a gente escolhe coisas que a gente acha que é bom, mas não é. Não é. E ela que o esposo escolheu. E levou a tua família toda com ele. E ali a tua família se desfez. Só ficou a esposa sozinha. Sozinha, mas Deus é aquele que levanta toda vez que nós estamos caídos. Deus ali levantou a Noemi com a Ruth. Deus ali enviou a Ruth para poder ajudar a Noemi a crescer novamente, a ter um alimento, a ter esperança. E ali a Ruth ajudou a Noemi a se levantar através de Deus, porque Deus botou a Ruth no caminho da Noemi. Porque se não fosse Ruth, o que seria da Noemi? O que seria da Noemi se não fosse Ruth? Mas a Ruth, ela foi ali e deu seu apoio. Ela não sabia nem o que esperava ela, mas ela foi ali e deu seu apoio para a sogra. E ali todos conhecem que a Ruth se casou novamente, teve filho e alegrou novamente o coração da sua sogra. E tem muitas vezes que nossas escolhas são erradas. Por isso nós devemos pedir direção a Deus. Porque muitas das vezes não tem volta às nossas escolhas. Não tem mais volta. Não tem, acabou. Mas ali a Noemi teve mais uma oportunidade de ter uma nova vida do lado da sua nora, que virou amiga dela. E ali elas 2 mudou de vida. Então quero dizer nessa noite que você venha pedir direção a Deus. Não deixe se levar por impulso, porque muitas vezes por impulso a gente faz besteira. E nem sempre o nosso querer não é o querer de Deus. De repente, se eles ficassem, de repente, não tenho certeza, se eles ficassem naquela cidade lá, que era de Belém, cidade do pão, não só do pão de alimento, de comer, mas sim pão de espírito, de Deus.
não ia acontecer nada disso com eles. Mas aí teve escolhas erradas. E a família toda pagou. E a única sobrevivente foi a Noemi. Então não permita que o teu impulso venha te levar para o abismo. Pede direção a Deus, porque Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é bom para nós, o que é bom para nossa família. Não faça nada impulso. Que ali ela teve mais uma oportunidade. De repente, você não pode ter essa oportunidade que ela teve. Amém? Que Deus venha abençoar você, sua família.